Você disse, mas tudo bem. Vamos ler o texto de Romanos 12, versículo 1 e 2, e hoje eu quero ler a tradução grega do Novo Testamento, da Bíblia Interlinear, uma Bíblia que eu ganhei de um querido, e hoje eu estava estudando por ela, pelo grego original, e ele diz assim: exorto, pois, a vós, irmãos, pois as misericórdias de Deus a apresentardes, os corpos vossos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, o racional culto vosso, e não sejais amoldados ao século este, mas sede transformados pela renovação da mente, para provardes, vós, qual a vontade de Deus, boa e agradável e perfeita. Amém? Feche teus olhos por um instante. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado por termos uma casa onde nós podemos congregar, onde nós podemos chamar de nossa, onde nós podemos chamar de Betel, o lugar da provisão. Senhor, e que nessa noite seja mais um pão vivo oferecido a nós, uma palavra eficaz, uma palavra que traz direção para a nossa vida, para o nosso íntimo, para a nova história que o Senhor tem para cada um de nós. E que cada um que aqui está, Senhor, possa ser alcançado por essa verdade. E essa verdade dê frutos, frutos de arrependimento, frutos de perdão, frutos, Senhor, de cura, de restauração. Assim é, todos aqueles que se expõem à verdade, por ela são transformados. E nós queremos sair daqui, Pai, transformados na Tua verdade, na Tua palavra, na Tua direção. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo a tua saúde. Eu digo, o mês ainda não acabou, Deus vai te surpreender. No nome santo de Jesus, amém, amém. Dá uma boa noite aí para a pessoa do seu lado, fala que legal você estar aqui comigo hoje. Dia especial, dia de bênção. No próximo dia 23, nós vamos ter batismo aqui nessa casa, 23 de agosto. Agosto é um mês muito abençoado, agosto é o mês da minha unção pastoral, vou fazer 10 anos de pastor. Agosto é dia dos pais, e eu já ganhei minhas meias. Então, separa aí lenço, meia e gravata, para você dar para o seu pai. Que isso, pastor? Ou então você compra os números da rifa, aí vai que você ganha um iPhone, aí você pode presentear o seu pai com um iPhone, aí é bênção. E também nós estamos com as inscrições da escola aberta para a turma de domingo, tá? A turma da academia agora vai ter uma turma especial aos domingos, você não pode ficar de fora. Hoje eu quero falar sobre a nova vida em Cristo, uma nova vida em Cristo. Ela começa com os nossos pensamentos. Eu quero abrir uma rema hoje para você. A mente, ela sempre abre estradas para aquilo que ela mais percorre. A mente sempre abre estradas para aquilo que ela mais percorre. Vamos pensar nessa frase? A mente abre estradas para aquilo que ela mais percorre. Onde os teus pensamentos têm percorrido? O que costumeiramente não sai da sua mente? O que constantemente está te bombardeando? O que constantemente você está pensando? Isso é um canal, uma estrada neural que você abriu, aonde a neurociência chama isso de neuroplasticidade. E o que é isso, pastor? É a capacidade do seu cérebro de reorganizar as suas conexões de acordo com aquilo que é repetido. De acordo com aquilo que é repetido. Em outras palavras, o nosso cérebro, ele economiza energia, sabe? Ele é sabido, ele não quer gastar energia. Então o que ele faz? Ele transforma comportamentos repetidos em caminhos automáticos. O que é isso? Você está vendo que o Léo está olhando ali para mim e ele está tocando o teclado. Porque já é automático para ele tocar e saber as teclas que ele vai tocar. Porque criou-se um caminho, porque foi repetidas vezes que ele fez isso. E isso cria um caminho. Você veio para essa igreja não olhando para a marcha para passar, ou você ainda faz isso? Você não faz mais, por quê? Porque já é automático para você dirigir. O nosso cérebro, ele vai gastar energia para aprender alguma coisa, mas ele vai economizar energia naquilo que é repetido, naquilo que você não precisa pensar mais.
E é por isso que no início nós dirigimos sem atenção, ou nós exigimos mais atenção no início. E depois você fica até às vezes tomando multa por aí, porque fica olhando no celular e dirigindo. Pode isso, pastor? Sabe por quê? Porque o teu cérebro, ele construiu uma estrada de pensamento. Ele já criou um caminho de pensamento que você não precisa mais ficar gastando energia para isso. É por isso que você digita a sua senha automaticamente. Eu não preciso pegar o papelzinho onde eu anotei a senha, porque já está no automático, já está na sua mente, já está gravado. Porque a repetição, ela constrói uma trilha. Agora pense comigo espiritualmente. Tudo bem a gente falar isso da neurociência, isso é uma verdade. Agora vamos trazer para o nosso contexto espiritual. O pecado também ele funciona assim. Ninguém nasce dominado pela amargura. Ninguém sai da barriga da sua mãe completamente escravo da pornografia. Ninguém sai da sua tenra infância viciado em mentira, viciado em ansiedade. Isso tudo é criado. Diga comigo, criado. Então tudo começa com pequenas escolhas repetidas. Pequenas escolhas repetidas. E cada repetição abre então uma pequena trilha, uma pequena estrada. Depois de meses, depois de anos, aquela pequena trilha, ela se torna um trajeto. Ela se torna comum. E agora eu não consigo pensar mais fora daquilo que eu criei os meus pensamentos. Então o pecado, ele deixa apenas de ser um ato e passa a ser uma maneira de pensar. Uma maneira de pensar. Ele passa a ser uma interpretação da realidade. Quando algo agride como eu penso, aquilo ali eu não interpreto de uma maneira correta. Porque eu interpreto a vida de acordo com o que eu sou. Eu interpreto a vida de acordo com o que eu me baseei em meus pensamentos. Eu interpreto a minha realidade segundo o que eu penso. Então espera. A realidade para uns pode ser uma coisa, para outros pode ser outra. Por quê? Porque depende do que você carrega por dentro. Quantos já ouviram falar da paralaxe? A paralaxe nada mais é do que o 6 para mim e o 9 para você. Depende da maneira que nós percebemos as coisas. Depende da maneira que eu estou enxergando a vida. Mas eu enxergo a vida a partir dos meus pensamentos. Eu não enxergo a vida de acordo com o que ela é, eu enxergo de acordo com o que eu carrego. Por isso que pessoas que foram traumatizadas na infância, elas não querem se relacionar no futuro, porque o trauma criou um caminho neural pelo qual ela sente dor. Ela fala, isso me machucou, então eu não quero me relacionar de novo, porque com certeza vai me machucar de novo. Só que a realidade, ela pode ser mudada de acordo com os pensamentos que são transformados. Por isso que a nova vida em Cristo, queridos, não é eu chegar em Jesus, me arrependi e agora Ele vai fazer uma vida nova, porque essa é o texto de Gálatas 2:20. Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Mas para o tudo se fazer novo, eu preciso mudar a minha maneira de pensar, a minha perspectiva de vida. Eu olho para a parede e falo, ela não é mais preta, ela é vermelha. Quando eu me convenço da verdade baseado no livro da vida, eu começo a viver uma vida nova. Qual é o meu ponto nessa noite? Qual é o filtro que você tem enxergado a vida? Qual é o filtro que você tem enxergado o mundo? Eu gosto daquele texto de Marcos 5, onde uma mulher sofrendo do fluxo de sangue, ela toca Jesus. E quando ela toca Jesus, muitas pessoas estavam à volta de Jesus tocando Ele. Todas as pessoas estavam tocando Ele. Era uma multidão. Mas aquela mulher toca Jesus de uma maneira diferente, que o texto deixa claro para mim e para você, que Jesus fala, me tocaram diferente, porque de mim saiu dunamis, de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu algo que eu carrego. Alguém me tocou naquilo que eu sou. Jesus está dizendo. Por que que Jesus era assim? Porque dentro dele ele carregava virtude, ele carregava poder, ele carregava o que ele era cheio. Nós carregamos aquilo que somos cheios. É por isso que muitas das vezes você tem que olhar a sua fala. Quando aparece uma oportunidade, qual é a primeira coisa que você fala? Quando aparece algo, qual é a primeira coisa que você pensa? Porque certamente isso domina a sua vida. Tem coisas não acontecendo, não é porque Deus quer, é porque você freia.
É porque você não tem capacidade de enxergar a vida pela lente, pelo filtro daquilo que Deus te falou. E nós deixamos de viver a nova história em Deus porque nos agarramos à velha. Não porque queremos, queridos, porque é proteção. Se agarrar ao que é seguro é proteção. Se agarrar ao que é confortável é proteção, porque eu já conheço. Então eu já sei como vai ser amanhã. A pastora sobe ali, fala de oferta, eu já sei que se eu ofertar eu vou ficar sem. Eu já sei que no profético falaram que vai ser uma nova história, mas não é, eu estou vivendo a mesma história. O ciclo não se quebra. Porque na verdade, eu me permito caminhar pelas estradas criadas pelas minhas fracassos, pelas minhas dores, pelas minhas impressões. Não é bem assim. Essa semana eu conversava com meu pai. Meu pai tem 75 anos. Meu pai é de uma época que ele cresceu daquele jeito que você conhece, a época antiga. Cresceu sem pai, a mãe muito rígida. E meu pai vem cheio dessas mazelas de traumas, de dores, e hoje ele é um cara bruto, um cara endurecido pela vida. E eu tenho feito o meu trabalho de pastor, de psicólogo, de filho com ele, há alguns dias. Tem surtido poucos efeitos, eu confesso, mas vai acontecer. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa semana aconteceu algo, e ele sempre está acreditando aos outros que os outros vão passar ele para trás, porque a vida é assim, ninguém te põe para frente. As pessoas não são boas, elas te põem para trás. E aconteceu um fato que aí ele conversou comigo na manhã, e eu falei: pai, mas você tem que mudar esse seu jeito, pai, não é por aí. Chegou a noite, aconteceu o que eu falei para ele. Aí ele me mandou: ô Júnior, você tem que parar de falar essas coisas, eu sou seu pai, cara, você tem que estar do meu lado. Eu falei: pai, eu estou do lado da verdade. E o que eu estou querendo dizer para o senhor? Está na hora de o senhor mudar. Tudo bem, o senhor tem 75 anos, mas tudo bem, está na hora de mudar. Caleb mudou com 85. E ele falou assim: sabe o que é? A estrutura já é rígida, meu filho, e eu acho que já não tem mais mudança para isso. E eu falei: tem uma mudança, tem Jesus para o senhor. Aí eu começo a pregar para ele, ele some. Mas o que eu quero dizer para você? Tem pessoas igual o meu pai, mas o meu pai está fora da igreja, você está aqui dentro. Tem pessoas que estão sentadas aqui, não tem jeito, é mesmo assim, eu sou assim, eu nem me chamo Gabriela, mas a vida é assim. Nada muda, nada progride. Não, vocês são muito futurísticos, vocês pensam muito nas coisas que vai dar certo, vocês são aqueles que, não, a vida não é por aí, a vida não é assim. Ei, meu irmão, eu quero te convidar hoje a uma nova vida. O convite de Paulo hoje para mim e para você é: transforme o seu pensamento, transforme a maneira que você vê as coisas, porque certamente Deus quer fazer algo novo, mas você está impedindo algo novo de acontecer. Essa semana nós tivemos um culto abençoado, quarta-feira, né? E no final, Deus me levou a falar algo por revelação. Algumas pessoas que aqui estão me procuraram. E algumas dessas pessoas falaram assim: pastor, você não tem noção que aquilo ali mudou minha vida. Mas sabe por que mudou a vida dela? Porque ela estava a ponto de tentar de todas as maneiras fazer o que ela acha que deve ser feito, por conta dos caminhos neurais que ela criou, por conta das estradas do automático que vive, por conta que a vida não é assim, ninguém faz nada de bom para o outro, a vida não vai acontecer do nada, as coisas não são bem assim. Mas ela se permitiu, porque ela chegou nesse ponto e falou: não tem mais como, não tem o que viver, então eu vou acreditar nisso que ele falou, eu vou me lançar nisso que ele falou. Moral da história: de quarta para domingo tem pessoas que mudaram de vida. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes você está 10, 20, 30 anos, talvez até no casamento, lutando contra algo que você só precisa mudar seu pensamento. E existe uma nova vida, uma nova história. Existe algo novo para acontecer. Quantos estão me entendendo nessa noite? E é por isso que algumas pessoas insistem em dizer: eu sou assim. Não, não tem jeito, eu sou assim mesmo. Mas na verdade elas não são assim. Você não é assim.
Elas apenas caminharam tantas vezes pela mesma estrada mental, que agora elas acreditam que isso faz parte da identidade delas. Isso agora se tornou elas. Mas isso é mentira. Isso é uma mentira. Isso é um engano. Isso é te afastar da vida que Deus trouxe para você. O pecado, para muitos, ele não só controla as suas atitudes, mas ele reprogramou a sua mente. Ele reprogramou a sua mente. Satanás é um psicólogo milenar, você já ouviu falar isso? Sabedor disso. E o que ele faz? Ele sabe que comportamentos podem ser interrompidos por esforço. Eu conversava com alguém esses dias, e eu gosto de trabalhar essa questão comportamental, sabe? E na análise comportamental, a gente consegue mudar comportamentos. Eu quero ser um médico, ou eu quero, ser um advogado, ou eu quero ser uma outra profissão, que requer de mim que eu não seja uma pessoa analítica, mas uma pessoa dominante. E eu consigo pegar comportamentos e transformar um analítico em dominante, mudando comportamentos. Comportamentos repetitivos se tornam caminhos neurais por onde os meus pensamentos passam. Automaticamente eu me torno aquilo que eu comporto. Estou viajando demais aqui, gente? Se eu tivesse, vocês voltam, porque às vezes na análise comportamental eu vou viajando. Aí deixa eu voltar aqui para o meu reprogramar a nossa pregação. Mas qual é o meu ponto? Satanás, sabedor disso, ele reprograma a nossa mente, controlando as nossas atitudes. As nossas atitudes. Aquilo que você faz repetidas vezes, habitualmente, vai transformar os seus comportamentos. Aquilo que eu gasto tempo fazendo habitualmente, vai transformar quem eu sou. Por isso que Joel capítulo 3, no versículo 10 diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Se você entra na segunda-feira se sentindo fraco, diga para você, eu sou forte. Se você entra na terça-feira dizendo que você é fraco, diga, eu sou forte. Se você entra numa negociação dizendo eu sou fraco, diga, eu sou forte. Quando você repete isso muitas vezes para você, você se torna. Provérbios 23, 7 diz: porque assim como pensa em sua alma, assim você é. Como eu penso, me comporto, eu sou. Como eu penso, me comporto, eu sou. Por isso eu preciso pensar, me comportar, porque automaticamente eu serei. Tem alguém comigo? Essa é a transformação da nossa mente. Transformar. Pastor, mas aí o Senhor está me levando para um lado aí perigoso. Não, eu estou te levando para o lado da verdade, querido. O lado perigoso é o que a vida anda fazendo com você quando você não tem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o lado perigoso. Satanás, ele sabe que comportamentos podem ser interrompidos por esforço. Ou seja, se você quiser mudar o comportamento, você começa mudando os seus pensamentos. Mas mudar estruturas mentais causam transformação na nossa vida. Mudar estruturas mentais causam transformação na nossa vida. Eu estou pregando Bíblia para você. A Bíblia diz: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Metanoia traz reino de Deus. O que é metanoia, pastor? Mudança de pensamento, que Paulo está dizendo em Romanos 12, 2. Ué, Paulo está falando o que Jesus falou? Paulo está falando que se eu consigo mudar estruturas mentais, eu consigo mudar e ser transformado. Qual é meu exercício? Todas as vezes a gente sobe aqui e fala: gente, compra livro. Gente, vai ler. Gente, vai buscar. Vai fazer uma faculdade, vai fazer uma pós, vai fazer um doutorado. Essa é a igreja que não deixa você confortável na ignorância. Tá? Essa igreja aqui não é a favor disso. Nós somos a favor do conhecimento. Nós somos a favor do esclarecimento, da verdade. E então por isso que a gente fica: vai ler um livro, vai se esforçar. Porque você precisa criar novos caminhos neurais pelo qual a sua vida quer passar.
Mas quando você só sabe das mesmas coisas, conversa as mesmas coisas, se senta na roda dos mesmos, só fala das mesmas coisas, que transformação que vai ter nisso? Você quer vir milagrosamente na igreja uma vez por semana, domingo, e ter uma transformação de vida? Como que isso é possível? Se eu não gasto tempo, se eu não busco a verdade, se eu não leio um livro, se eu não me esforço em saber aquilo que eu não sei. Me esforço em saber aquilo que eu não sei. É isso que cria novos caminhos neurais. É isso que traz uma nova realidade sobre mim e sobre você. Tem pessoas que é tão preguiçosa para o conhecimento que elas falam, não, a vida está boa assim. Mentira, está um inferno. A vida está sem graça, para não falar aquela outra palavra. Por quê? Porque ela tem preguiça de gastar a energia do seu cérebro em construir novas estradas, pelos quais o novo conhecimento vai te trazer uma nova vida. Por que você faz faculdade? Hoje tem chat GPT, gente. Olha que legal. Eu bato aqui nas pessoas sobre chat GPT. Ele me ajuda demais. Ele faz muitas coisas. Mas ele não pode ser o meu cérebro. Porque senão eu me diminuo. Porque senão eu me limito. Porque senão eu fico ali, preso numa cadeia de os outros pensam por mim. Sabe o que você vai ser? No máximo, um ignorante esclarecido. Pastor, mas você não é a favor? Sou a favor. Mas até quem criou a inteligência artificial fala contra ela, que é o Elon Musk. Nós temos que ter cuidado. Mas uma coisa que você não precisa ter cuidado e nem moderação é o conhecimento. Você não tem que ter moderação. Se você pode fazer uma faculdade, faça. Se você pode fazer um curso de verão, faça. Ah, pastor, mas não vou usar isso. Será? Talvez numa roda de negociação o cara vai fechar com você porque você falou algo naquele curso de verão. E ele falou, olha que interessante isso. Gostei de você, vou fechar com você. Conhecimento te abre portas. Conhecimento é capital social. Tem pessoas que me chamam para dar palestra em lugares que tem doutores, pós-graduados, pessoas gabaritadíssimas no mercado. Mas por quê? Porque o meu capital social, quando pega o currículo, as pessoas falam, não, ele sabe o que está falando, não é bobo. Eu fiz psicanálise para quê? Para me ajudar ainda mais no pastoreio. Porque eu quero ser psicanalista. Isso aí eu passo a bola para a Brenda, para a Tayane, a Teila, para a Rita. Mas eu faço de capital social. Quando eu falo assim, eu sou psicanalista. Ué, você não é pastor? Também. Eu sou um escritor. Ué, mas você não é pastor? Também. Sabe, queridos, nunca é demais conhecimento. Aliás, eu e você devemos gastar tempo. Não é isso que Salomão falou para o seu filho? Ou Davi falou para o seu filho, perdão. Provérbios 4, busque sabedoria. Gaste tempo com a sabedoria, compre sabedoria, coma sabedoria, viva com a sabedoria, durma com a sabedoria. Todos os dias. Eu e você precisamos disso, mas nós estamos preguiçosos. Não criamos novos caminhos neurais. Não temos transformação de vida e jogamos a culpa em todo mundo. Por quê? Algo que eu e você precisamos fazer. Então por isso que o inimigo ele trabalha primeiro nas ideias. Foi assim no Éden. A serpente ela não entregou o fruto primeiro. O que a serpente fez primeiro? Ela plantou uma narrativa. Uma narrativa. Tem um presidente de uma nação que tem 9 dedos, que ele fala exatamente isso. Nós damos narrativa. O Brasil tem 218 milhões passando fome. O país tem 210. Aí todo mundo acredita. Por quê? Porque eu falo tão convicto, eu crio uma história tão convicta que você acredita. O inimigo ele faz isso com a gente. E ele falou exatamente isso, ele plantou uma narrativa, ele mudou a interpretação. Ele não falou para Eva, toma aqui um fruto, né? Ele falou, não. Sabe por que Deus falou isso para vocês? Para vocês não serem igual a ele. Antes de Eva tocar no fruto, ela havia aceitado uma nova maneira de pensar. Antes de você pecar, você vai aceitar uma nova maneira de pecar.
antes de você cair, você vai calcular o prejuízo. Estou aqui mesmo, né? O que custa? Sabe, queridos, toda queda começa muito antes do comportamento. Ela começa na imaginação, na interpretação, na conversa íntima, no mundo invisível da nossa mente. Paulo, ele compreendeu isso quando ele escreveu aos Coríntios. Todas as vezes que as pessoas vêm me buscar, falando, pastor, mas eu não consigo. O pensamento vem, as ideias surgem. Paulo, ele fala algo muito claro, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, põe na tela. Olha o que Paulo fala para mim e para você. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de... Eu falo assim, vem um pensamento, leva a obediência de Cristo. Eu estou com vontade de, adulterar. Leve o pensamento à obediência de Cristo. Quando eu faço isso, automaticamente eu limpo o meu pensamento, a vontade passa. Você não é escravo. Você quer ser escravo, mas você não é escravo. Você é livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Inclusive, para pensar em coisa boa. Para viver uma vida boa. Então Paulo, ele fala, leve o cativo, todo pensamento, a obediência de Cristo. O que é cativo? Prisioneiro, preso. Ficar em um lugar aonde ele não consiga sair. Então eu levo o meu pensamento de adulterar a Cristo. Senhor, eu estou com desejos por outra. E ele me lembra, o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Ele me lembra que eu não posso adulterar, porque se eu pensar, Mateus capítulo 5, versículo 28, eu já adulterei. E eu começo então a levar isso à obediência em Cristo e repetir. E aí eu entendi, já que o pastor falou que todas as vezes que eu repito, torna comportamento. Então, todas as vezes que eu repetir coisas da verdade sobre mim, eu me torno verdadeiro. Tem alguém comigo? Então observe que Paulo aqui não está falando apenas de ações, ele está falando de pensamentos. Porque Deus sabe que a batalha mais decisiva nunca acontece nas mãos, ela acontece na mente. É Tiago que vai dizer que nós estamos submetidos a várias tentações. Mas até aí está tudo bem, eu ser tentado, você ser tentado é top. Faz parte, é normal. Normal não é eu ceder lugar para a tentação para que ela não se torne pecado. E onde a tentação vai vir? Na minha mente. Olha, está sobrando dinheiro ali, pega, você está precisando. Ninguém vai ver, não tem câmera, ninguém vai saber. Onde que ela veio? Na atitude? No pensamento, na mente, no desejo. E nós precisamos combater o quê? Pensamentos, desejos. E quando a gente consegue fazer isso, nós vivemos uma vida na verdade. Porque Deus sabe que a batalha mais decisiva acontece nos nossos pensamentos. Em Romanos 12, ele não fala de uma mente mais informada. Você percebeu isso? A nova vida que nós vivemos em Cristo não é mais informação. Ele fala de uma mente renovada. Renovada é diferente de informada. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos convidando para uma nova vida em Cristo. Não tem como viver a vida que Cristo tem para mim e para você, com a mentalidade antes de conhecermos a Cristo. Não tem como viver. É por isso que é condição sine qua non, os advogados me entendem, que eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Porque quando eu mudo a minha maneira de pensar, eu vivo a vida que Cristo tem para mim. Mas eu quero viver a vida que Cristo tem para mim com a mesma mentalidade que eu carreguei a minha vida toda. Não entra, não faz parte. Cristo não mente. Essa nova criatura que nele agora você vive, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Outro dia eu preguei esse texto aqui. A vida que nós vivemos não é mais na carne, mas no Espírito. E a vida no Espírito precisa ser alimentada no Espírito. É a briga dos dois cachorros, o preto e o branco. Quem você mais alimentar vai vencer a batalha. Eu alimento mais a carne, mas quero ter os frutos do Espírito. Como que isso vai acontecer? Gálatas 5 vai falar dos frutos do Espírito.
Os frutos do Espírito é mansidão. O que é mansidão, pastor? É domínio sobre governo. É poder sobre governo. Eu posso fazer, mas Cristo me governa, eu vou te perdoar. Então, quando nós alimentamos mais o Espírito, nós começamos a viver essa vida em Cristo. Não tem como viver a vida que Cristo tem para nós com essa mentalidade velha. Há uma enorme diferença entre saber e realmente ser transformado. Sabe, nós vivemos no tempo que é a geração mais informada da história. Nossa geração é a geração mais informada da história. Se pessoas vivendo no nosso tempo falar que não sabia, na verdade ela está dizendo, eu não procurei. Porque se ela procurar, ela acha informação. Ela acha o que ela precisa. Porque nunca houve tantos livros, tantos podcasts, tantas pregações, tantos cursos. Mas nunca houve uma geração tão fraca de conteúdo, tão fraca de caráter, tão fraca de transformação. Mais informações não produzem transformação automaticamente. Eu saber demais não significa que eu sou transformado demais. É possível eu conhecer muitos versículos e continuar reagindo pela ira, pela amargura. É possível eu saber muita teologia e permanecer orgulhoso. É possível eu ouvir muitos sermões durante anos e continuar preso aos mesmos padrões emocionais. Por isso que eu sempre digo, não é comum, não é normal um cristão não ser transformado. Não é normal. O normal é um cristão ser transformado. Porque se dissemos, ou se dizemos, que nós andamos com aquele que transforma, e não somos transformados, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não bate. A verdade é que informação, ela ocupa memória. Mas renovação, ela muda a estrutura. O que significa isso, pastor? Salmo 37. Ele vai dizer que Deus realizará os desejos do nosso coração. Isso parece até ser uma prepotência, 37:4, se eu não me engano. Isso parece até ser uma prepotência, né? Pô, Deus vai realizar os desejos do meu coração, eu sou o cara. Só que leia o 3, leia o 2, e você vai entender por que Ele vai realizar os desejos do seu coração. Porque Ele não só te deu informação, Ele mudou a estrutura. A maneira como eu penso não é mais minha, é dele. A maneira que está dentro de mim não é mais segundo as minhas intenções, mas é segundo as intenções dele. Ou seja, se Deus hoje pega alguém que não o conhece, coloca 1 milhão na mão dele, eu tenho certeza que ele vai comprar uma Porsche Cayenne e ele vai sair por aí. Mas se ele fizer isso na mão de um pastor, como nós, eu vou construir uma escola. E se eu construir uma escola, eu vou mudar a mente de muitas crianças. E se eu mudar a mente de muitas crianças, o reino de Deus vai ser propagado. Você percebeu a diferença? 1 milhão na mão de quem não tem Deus vai fazer uma coisa. 1 milhão na mão de quem realmente vive por Deus vai fazer outra coisa. Vai fazer o quê? Os desejos do coração de quem? Porque se Deus ocupa o seu trono, os desejos não é mais seu, é dele. Está comigo? Deus ocupa o seu trono, os desejos não é mais seu, é dele. Você tem sonhos, não são seus, são deles. Você tem desejos, não são seus, são deles. Porque quando ele ocupa alguém, ele muda a estrutura. Está comigo? Então renovar a nossa mente significa permitir que a palavra substitua os antigos mapas internos pelos mapas do reino de Deus. As estradas que nós construímos de dor, de depressão, de ansiedade, de muitos erros que cometemos agora, novos caminhos neurais passam a fazer parte da minha e da tua vida, e automaticamente a minha vida muda, porque os caminhos, ou os planos, ou os pensamentos que eu tenho para você, são de paz, de futuro, para te dar uma esperança. O Espírito Santo não apenas consola, Ele reeduca, e Ele quer nos reeducar nessa noite. Quando alguém nasce de novo, o Espírito, ele é regenerado instantaneamente. O Espírito, não o corpo, o Espírito.
É por isso que essa é a nossa luta, carne, espírito. Mas a mente ainda, ela carrega anos de condicionamento. Perceba, o espírito é novo, mas a mente ainda carrega condicionamentos. O que ela carrega, pastor? Traumas. O que ela carrega? Medos. O que ela carrega? Padrões familiares. O que ela carrega? Fortalezas emocionais. Há um ano atrás, eu ministrei a mensagem aqui, saia da aldeia. Muitas pessoas aqui hoje mudaram de vida por conta dessa mensagem. Por quê? Porque a aldeia me escraviza a pensar como eles pensam. Se eu for pensar diferente, quem é você para pensar diferente? Aqui nós pensamos assim. A aldeia me limita a eu crescer, ou seja, eu tenho condicionamentos na minha alma, na minha mente, que me perseguem. Mas eu já sou crente, pastor. Eu me converti. Tudo bem. Mas você é a ação do que você pensa. Você é a resposta daquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que você está pensando. Porque você só faz aquilo que os seus pensamentos ditam. Então traumas, medos, padrões familiares, fortalezas emocionais, crenças limitantes, interpretações distorcidas. Por isso Deus, Ele inicia o processo em mim e você. O Espírito Santo, Ele começa então a confrontar cada pensamento que não convida, ou que não combina, com Cristo. Ele começa a confrontar isso. E como que Ele faz? Ele substitui o medo pela confiança. Ele substitui a rejeição pela adoção. Agora você tem um pai, agora você tem uma casa, agora você tem uma família. Ele substitui a culpa pela graça. Ele substitui a autossuficiência pela dependência. Ele substitui a mentira pela verdade. Perceba que todo confronto é a tentativa de manter um relacionamento. O confronto que Deus faz comigo e com você é o amor. Ontem falávamos com alguém, quando você dá limite aos seus filhos, você prova que você ama. Ou que pai aqui que ama está no mercado lotado e o seu filho começar a dar piti lá no chão, rodar, chorar, espernear, jogar feijão no outro, arroz? Você ama isso? Ué, por que ninguém levantou a mão? Achava que... Ali, ó, o Elic gosta disso. Por quê? Porque você limita, filho. Não pode fazer assim, filhão. Deixa eu te ensinar. Papai vai te ensinar, que eu sei que você deve estar com fome. Talvez você está até com sono. Mas nós estamos no mercado, deixa eu te dar uma comidinha aqui, ou daqui a pouco a gente já vai para casa dormir. O pai que ama, ele dá limite aos seus filhos. O pai que ama. Deus faz isso comigo e com você. Ele nos ama tanto que Ele quer nos tirar da autossuficiência para a dependência. Eu não dependo de ninguém, não, eu sou dependente de Cristo mesmo. Amanhã o meu dia está totalmente na agenda dEle. E se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, amém, Senhor, estou aqui à sua disposição. A resposta não chegou, tudo bem, eu entendo, não era para mim, não era o tempo, talvez o teu não me protege, o teu sim me promove. Tem alguém comigo? Esse é o verdadeiro discipulado em Cristo, queridos. O que é o discipulado? É te ensinar coisas que você não sabe, é tirar de você esses comportamentos e condicionamentos que te aprisionam. Isso é discipulado. Quando alguém te confronta, não é porque ele te odeia, é porque ele te ama a ponto de querer ver você transformado. Pare de ficar chateado com alguém que não corrobora com você, com alguém que não bate palma para a tua loucura, com alguém que não rasga dinheiro. Nós estamos nessa terra para sermos transformados diante da verdade. E a verdade vai me confrontar. Se eu vivo com Cristo e eu não sou confrontado, eu estou adorando alguém que não é Ele. Estou adorando alguém. Não é apenas aprender novos conceitos, queridos, é desaprender velhas formas de existir, velhas manias, para ficar mais claro para você. Considere que o Evangelho, ele é uma nova arquitetura mental, uma nova arquitetura mental. Ou seja, o quarto que você construiu quando você não conhecia Cristo, ele vai chegar e ele vai querer dar uma mudada, e está tudo bem. Talvez vai ter que derrubar uma parede. Talvez vai ter que botar uma pintura nova. Muita gente pensa que seguir Jesus é apenas abandonar o pecado. Alguns pecados. Não, queridos. Seguir a Jesus não é deixar de fazer coisas.
Seguir a Jesus é muito mais profundo, é permitir que Ele reconstrua toda a maneira que você interpreta a realidade, toda a maneira que você vê a vida. Como que você via filhos antes de ter filhos? É tipo isso. Antes, não, a criança está chorando ali, o pai não está vendo, mas quando é o seu, você fala, estou tão cansado, deixa ele chorar ali mesmo. Vai que alguém pegue ele, me ajude. Só quem tem filho sabe. Por quê? Porque a arquitetura mental mudou. Se é verdade com o filho, é verdade no espiritual. A arquitetura mudou. A maneira que você interpreta a vida mudou. Quando eu estou em Cristo, eu me torno uma nova criatura. Os pensamentos não são mais meus, mas é dele. Então você deixa de pensar como órfão e passa a pensar como filho. Você deixa de pensar como escravo e passa a pensar como herdeiro. Você deixa de pensar como vítima e passa a pensar como alguém enviado. Você deixa de interpretar perdas como abandono e passa a enxergá-las como ferramentas de amadurecimento. O que isso vai corroborar com a minha vida? Me aconteceu uma desgraça, hein, pastor? O que Deus está querendo me ensinar? Isso é renovação da mente. Então, concluindo, talvez o maior milagre que Deus queira fazer na sua vida não seja abrir uma porta, mas seja abrir uma estrada nova, por onde novos pensamentos vão passar. Quem está disposto? Quem está disposto? E de pé no seu lugar em nome de Jesus. Talvez Deus ele queira criar e abrir essa nova estrada dentro da sua mente hoje. Porque enquanto você continuar caminhando pelos mesmos pensamentos, você continuará chegando aos mesmos destinos. Aos mesmos destinos. Conversávamos com alguém esses dias, sentado com essa pessoa. Ela disse assim: a primeira vez que eu fui na igreja, eu nunca imaginei que eu poderia sentar com o senhor, com a pastora. Falei, mas por quê? Porque essa era a minha interpretação. Eu falo, essa é a tua interpretação, mas a interpretação de Deus é que você vai se assentar com príncipes e reis. Sabe, queridos, eu preciso mudar essa maneira de pensar e permitir que essas novas estradas, elas sejam construídas. Eu acho que se nós pegarmos, nós vamos fazer 5 anos de igreja em novembro. Se a gente pegar quantas mensagens eu ministrei aqui nessa igreja durante esse tempo, acho que 80% dessas mensagens eu vou falar sobre transformação de mente. Essa é a minha mensagem, porque isso acontece comigo. Aquilo que te salva, aquilo que te muda, é o que vai transformar outras pessoas. A minha mensagem é a mensagem do reino: arrependimento, metanoia, mudança de mentalidade. Muitas das vezes eu quero ir para outra vertente, mas Deus me traz de volta para esse lugar. Por quê? Porque no fundo das coisas, você vai ver que se eu mudar a minha maneira de pensar, eu mudo as consequências da vida que eu estou tendo. O Espírito Santo hoje ele deseja nos levar a um novo futuro. Mas esse futuro ele começa quando antigas estradas deixam de ser percorridas. Então hoje eu preciso sair de algumas estradas que estão muito fáceis para mim. É fácil eu pensar que eu sou um rejeitado, e todas as vezes se alguém vier e falar um pouco diferente comigo, mais ríspido, rejeição de novo, porque esse caminho já está criado, e eu vou mais fácil para ele. A minha vida, lembra que eu falei? O cérebro nosso é preguiçoso, ele não quer gastar energia, então ele vai para o caminho que já está criado, que está mais fácil. Então, todas as vezes que eu me deparo com uma situação que parece que eu estou sendo rejeitado, eu vou para a rejeição. E eu falo, as pessoas não gostam de mim, eu sabia, eu tentei mais uma vez, mas eu já sabia que eu ia quebrar a cara. Ninguém gosta de mim, ninguém valoriza, ninguém me ama. Agora quando eu decido, cara, eu vou enfrentar isso. E vem cá, você falou assim comigo, poxa, eu me senti mal. Aquilo ali me deu a impressão que você estava me rejeitando. Meu irmão, eu falei daquele jeito que eu tenho o costume de falar assim, me perdoe. Uau! Então nem todo mundo me rejeita.
e eu começo a me libertar para pensar de uma outra maneira. Automaticamente as minhas atitudes mudam. Essa pessoa que se sentia rejeitada, agora ela já começa a fazer algumas coisas, servir, talvez se lançar para um novo emprego, talvez ter coragem de se levantar para aquilo que Deus sempre falou que ela deveria fazer. Perceba, o fruto da sua vida é o caminho que você decidiu aceitar como verdade. Mas hoje, Paulo está falando para mim e para você: transforme os seus pensamentos. Mas pastor, como que eu vou saber o que é verdade? Cara, é palavra de Deus. Se não for palavra de Deus, é mentira. Se não for palavra de Deus, é mentira. Mas é bom, tudo bem, o pecado é bom. O conforto da carne é bom, mas vai te levar para um caminho ruim, para um destino ruim, para uma vida ruim. Então eu preciso estar na palavra de Deus. E como que eu sei que eu não vou ser enganado? Tem o Espírito Santo, ele vai te revelar toda a verdade. Como que eu vou saber? Jesus vai embora e fala assim: eu vou deixar com vocês o Paracleto, eu vou deixar com vocês o meu advogado. E o meu advogado, ele vai revelar para vocês qual é a verdade. Vocês não estarão enganados. Vocês podem ser enganados se quiser, mas se tiver o Espírito Santo, você não vai ser enganado. Como que eu sei, pastor? Foi o que eu falei na quarta-feira. As pessoas vieram me procurar: pastor, o Espírito Santo me revelou. Ele ainda continua revelando, né? Se você der espaço, meu irmão, você vai sair de muita enrascada que o Espírito Santo vai te revelar. E ele vai te falar: não entra nesse negócio, não fecha esse contrato. Ele vai falar: não vende, não se assenta nessa roda, sai desse caminho. Ele vai te falar, porque é Ele que faz a obra, não somos nós. Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é Ele. Mas eu preciso dar lugar para isso. Quando eu não seguro esses caminhos neurais que eu criei, de entender que todo mundo é mau, que ninguém é bom, que dar dinheiro eu fico mais pobre, que eu fazer isso eu vou me prejudicar. Quando você permitir trafegar em novas vias, você vai conhecer uma nova realidade. E essa nova realidade é o que quer se instalar na sua vida hoje. É por isso que oração diária, meditação nas Escrituras, comunhão no corpo de Cristo, obediência não são apenas disciplinas espirituais, elas são também práticas que fortalecem esses novos caminhos interiores. Paulo, ele falava assim: eu me considero maior do que vocês. E ele falou aquilo: por que você é maior, Paulo? Porque eu oro mais em línguas do que vocês. O que ele está dizendo? Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Mas eu não acredito nisso. Tudo bem, você não acredita, mas tem na Bíblia, é verdade. Se você não acredita, o problema é seu. Mas eu não posso fechar um caminho neural que quer se abrir. E ele falava: eu sou mais edificado porque eu oro mais em línguas do que vocês. Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Quem ora em línguas não é para tirar demônio de ninguém, não é para dar revelação para ninguém. Cuidado com esses profetas do Xarabacá. Orar em línguas edifica a si mesmo. Orar em línguas edifica a si mesmo. É o que a Bíblia diz, tá, gente? Eu não estou falando de mim, estou falando de Paulo. Estou falando de alguém que deixou as Escrituras para a gente, pelo menos 70% do Novo Testamento. Estou falando de alguém que andou com Deus, foi até o terceiro céu, e se ele dissesse coisas para nós do terceiro céu que ele viu, nós ficaríamos escandalizados. Então o que eu preciso? Como eu penso, independe para Deus. Mas se hoje eu quiser os pensamentos do alto, a minha vida vai mudar, a minha história vai mudar. Quantos estão comigo? Cada ato de obediência enfraquece a nova trilha que eu percorria e fortalece a nova estrada. Quando eu obedeço sem entender, sacrifica o teu filho Isaac, eu obedeço sem entender. Vai lá e jejua e entra diante do rei. Esther sacrifica, Senhor, obedece sem entender. Com isso eu crio uma nova realidade. Eu crio uma nova vida. Queridos, eu quero te lembrar a frase que eu comecei: a mente sempre se parecerá com aquilo que mais percorre. A mente sempre parecerá com aquilo que mais percorre. Faço a pergunta que iniciei a mensagem: o que você anda gastando os seus pensamentos? A sua vida é fruto disso. Feche seus olhos em nome de Jesus.
Pai, hoje em nome de Jesus, Senhor, nós queremos viver essa nova história, essa nova realidade, viver, Senhor, esse novo conceito, viver, Senhor, essa nova dimensão. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece para que nós sejamos obedientes, entregues, mergulhados, Senhor, na Tua verdade, a ponto dessa verdade nos transformar de uma maneira que já não sou mais eu, mas Cristo vivendo em mim, mas Cristo habitando em mim. E esse viver que nós temos hoje, não temos mais na carne, mas no Espírito. Senhor, hoje em nome de Jesus, transforma os nossos pensamentos. Senhor, nos fortalece para sermos pessoas, como diz 2 Coríntios 10:5, que leva todo o pensamento cativo à tua obediência. Aquilo que não está na tua mente não deve estar na nossa, Senhor. Nós queremos os pensamentos do Senhor em nós, e por isso nos abrimos, Senhor, para que coisas que bloqueavam, impediam, limitavam aquilo que nós carregamos, Senhor, como traumas, medos, sofismas, cadeias de pensamentos, estruturas mentais envelhecidas, embrutecidas, nós queremos hoje pensar como o Senhor pensa. Nós queremos abrir mão do nosso direito de pensar para entender e viver a Tua maneira de pensar. Os Teus pensamentos são sempre maiores do que os nossos, melhores do que os nossos, mais altos do que os nossos. E hoje, no nome santo de Jesus, esses pensamentos hoje, Pai, que nós queremos estar nesse lugar de obediência, nesse lugar, Senhor, aonde nós nos confundimos contigo, e o nosso coração é transformado, e a nossa vida começa a sair da inércia. Nós começamos a ver realmente nós progredindo rumo ao prêmio da soberana vocação. Que hoje essa mensagem, Senhor, possa ser um ponto de inflexão para os Teus filhos, um ponto de inflexão para essa igreja. Que nós possamos, Deus, a partir daqui viver uma nova história, abraçar mais os Teus pensamentos, abraçar mais as Tuas ideias, negar mais as nossas estruturas mentais adoecidas. Hoje, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu creio nessa mensagem. Eu creio que o Senhor quer nos dar uma nova vida, e isso passa pela maneira que enxergamos. Isso passa por estruturas que precisam ser hoje rompidas, quebradas. Pai, hoje que nós sejamos sensíveis. Como diz as Tuas Escrituras, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje algo aqui falou contigo, não endureça o coração. Se amolde, se transforme pela verdade, se transforme pela palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo podemos. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem irá impedir? Se tudo é possível que crer, nós cremos e por isso viveremos. E hoje os nossos olhos sejam limpos, Pai. A mensagem de hoje cedo foi essa: o véu dos nossos olhos sejam rasgados, que a gente possa Te ver na verdade, que a gente possa ouvir a verdade, que a gente possa se permitir, Senhor, ser confrontado em amor, ser apontado no nosso ponto cego. Pai, às vezes estamos tão no automático que não permitimos que sejamos pontuados, mas que nós sejamos mansos, humildes de coração, a ponto de permitir o Teu acesso, a ponto de permitir que o Senhor use situações, pessoas, para nos levar a essa verdade, criar novos caminhos de pensamentos, novas estradas, a estrada que crer que Deus é suficiente, a estrada que crer que o Senhor é o bom pastor e nada nós teremos falta, e crer que confiando
em teu amor, jamais seremos confundidos. Confiando no Senhor, jamais seremos abalados. Confiando no Senhor, jamais seremos destruídos. Hoje que a nossa confiança possa estar em Ti, que os nossos olhos possam estar em Ti, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ergamos os nossos olhos, de onde nos virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós não iremos tropeçar, nós não iremos cair. Praga alguma vai se instalar na nossa vida, chegar à nossa casa. 1000 vão cair, 10.000 à nossa direita. Nós seremos não atingidos. Nós seremos inabaláveis. Aqueles que confiam no Senhor correrão, não se cansarão, voarão e não terão falta de nada. Esses não serão confundidos. Nós somos o povo de Deus, que fará proezas no teu nome. Agindo o Senhor, ninguém vai impedir. O que o Senhor tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós fomos roubados, tirados, prometidos, do que a narrativa do inimigo tem para nós. O Senhor tem bons pensamentos ao nosso respeito, pensamentos de paz e de futuro, pensamento de prosperar, pensamento de ampliar e não causar dores. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor para você nessa noite. Pensamento de lhe causar bem, pensamento de você ter uma boa família, pensamento de você avançar, de você prosperar, pensamento de saúde. Ei, você não será tomado por nenhuma enfermidade. O Deus Jeová Rafá é o que te cura, é o que te sara. O Deus que provê todas as coisas, Ele é por você. Hoje mude o seu conceito sobre finanças. Comece a crer que tudo é possível aquele que confia, aquele que depende, aquele que obedece, aquele que se submete. O Senhor, Ele é o nosso bom pastor, de nada nós teremos falta. O Senhor, o nosso Deus, tudo é possível a Ele, e Ele diz: eu quero te abençoar. O sim e o amém estão nas minhas mãos, e hoje Ele está nos abençoando para uma vida poderosa. Se você ouvir essas palavras, não endureça o teu coração. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus quebrar as estruturas. Hoje viva o arrependimento, essa nova metanoia, essa transformação. Antes eu não cria, antes eu ouvia só, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus hoje abra os teus olhos, que Ele hoje abra os teus ouvidos, que você viva uma vida poderosa em Deus, que você não seja mais limitado pelo trauma, pelo medo, pelas emoções. Hoje, em nome de Jesus, seja quebrado todo pensamento que não condiz com os pensamentos que Deus tem para a tua vida. Pensamentos de futuro, pensamento de uma boa família, pensamento de você crescer, de você avançar, porque quando você cresce, o reino cresce. Quando você conquista, Deus conquista. Quando você avança, o nome do Senhor é glorificado. E assim verão que nós somos discípulos do Senhor, quando as boas obras em nós revelar a glória dEle. Hoje, em nome de Jesus, erga as tuas mãos por um instante, erga as tuas mãos por um instante, fecha os teus olhos. Esse é momento de impartição, esse é momento de você viver uma nova história, esse é momento de transcendência. Transcendência. Xerabababachê cataramas, xerabaço ienamas. Isso. Abra teu coração, deixa fluir, deixa hoje fluir. Você está mudando as suas cadeias neurais, você está mudando as trilhas de pensamento hoje. Parece loucura, mas é poder de Deus. Parece loucura, mas é Deus trabalhando em nós. Xerabaço ienamas.
Não busque entender, não busque entender, busque viver. Não busque entender, se permita ser tocado nessa noite. Se permita ser tocado nessa noite. Deixe o Espírito tocar hoje em você. Deixe hoje Ele te dizer coisas indizíveis. Deixe hoje você fluir em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Você não precisa de música. O seu corpo é a expressão da sua adoração. O seu corpo hoje é a expressão da sua devoção. Xerabaço e enamas. Babás. Babás. Deixa fluir, deixa fluir. A Bíblia diz: se crermos, fluiria rios de águas vivas de dentro de nós. Rios de águas vivas fluiriam de dentro de nós. A igreja, quando se reúne, o Espírito comparece. E contra o Espírito não existe argumentos. Ei, eu creio que nesse exato momento cadeias de pensamento estão sendo quebradas. Eu creio nesse exato momento que está havendo libertação de pensamentos aqui. Libertação na tua mente hoje. Espírito sopra aonde Ele quer. E Ele está soprando em nós. Ele está soprando em nós. Não se importe com time, com tempo, com pessoas. Se importe em ser tocado por Deus. Se importe hoje que Ele cresça e que você diminua. Se importe hoje com que Ele compareça, que a sua presença nos inunde nesse lugar. Chega.